Passamos à leitura. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade, versículo 2, de que permanece em nós, conosco e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que tem tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhes dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhe escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Bem, oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse dia. Tem misericórdia de nós, ilumine nosso entendimento, a fim de aprendermos sobre ti nessa manhã, diante da tua mesa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Pode botar o versículo 1? Bem, João vai começar a sua saudação, e o prefácio, né, do versículo 1 ao 3 é a saudação, a abertura da carta. Ele começa dizendo assim: o presbítero à senhora eleita e a seus filhos. A palavra presbítero, originalmente, ela significa ancião. Tanto que vocês vão ver que, em vários momentos na Bíblia, tanto pastor como presbítero são sinônimos. Às vezes até bispo também, tá? Conquanto o bispo, ele seja o pastor dos pastores, tá? Mas é muito comum os apóstolos usarem a palavra pastor e presbítero como sinônimos sem maiores dificuldades. Veja que João aqui se autodenomina presbítero, e João, ele era apóstolo. Para vocês verem que a questão não é essa, tá? Então, só esse primeiro comentário. A gente não tem uma clareza muito grande sobre a quem se refere a senhora eleita. Existem 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que quando o João fala assim, o presbítero, basicamente, escreve a senhora eleita, essa senhora eleita seria uma igreja local, tá? Então, João estaria escrevendo para uma igreja específica. Faz sentido, conquanto a gente tem que pensar que em nenhum outro momento da Bíblia é chamado a igreja como senhora eleita. E o próprio João não usa esse termo novamente. Então, se por um lado faz sentido entender que João está escrevendo para uma igreja específica e a chama de senhora eleita, por outro, a gente não tem outros versículos que embasem isso. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade é que a senhora eleita fosse uma mulher querida e relevante ali na igreja, como tivemos várias outras, a própria Priscila e etc. Uma terceira possibilidade, que é a possibilidade que o John Wesley defende, é porque a palavra senhora é Kyria, e ele entende que, na verdade, aqui não seria senhora, seria o quê? Um nome próprio. Então, ele estaria escrevendo para uma mulher que se chama Kyria. Só que a palavra Kyria também significa senhora. Então, existe uma discussão. E aí eu já falei isso para vocês, né? Vocês sabem que no grego koiné, que foi o grego que foi escrito o Novo Testamento, não havia letra maiúscula. Então, fica um pouco difícil você entender se era um nome próprio ou não. Meus irmãos, na prática, não faz qualquer diferença. Sendo uma igreja local, um nome próprio ou uma mulher, que a gente não sabe quem, a mensagem continua sendo a mesma. Mas, aqui como o nosso objetivo também é aprofundar, eu faço esses comentários. E aí, veja, o presbítero João, a senhora eleita, essas possibilidades, e aos seus filhos. Bem, se for uma mulher de carne e osso, então os filhos são os filhos naturais.
Se for a igreja, está se referindo aos filhos da fé. Dá no mesmo, não faz diferença. Vamos lá. A quem eu amo na verdade? Aqui a gente já começa a ter um pouco mais de doutrina e teologia. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Veja, João, vocês sabem, porque a gente trabalhou isso bastante na primeira carta, o tempo todo João, ele relaciona a verdade ao amor. A verdade, é claro, é a verdade do Evangelho. E João entende que você não tem como ser um verdadeiro cristão se você não amar aos seus irmãos. É isso que ele está querendo dizer e vai ficar um pouco mais claro adiante. Então veja, a quem eu amo na verdade. Só um comentário. Aqui parece muito quando a gente fala assim, eu te amo em Jesus Cristo. Né? Já viu isso? Isso às vezes é meio frustrante, né? O varão está dando aquela varoada, aí o varão pergunta para a varoa, varô, você me ama? Aí o que ela responde? Tem duas respostas que podem ser fatais. Você é meu amigo, aí né, já dá aquela quebrada no coração, ou então a varoa responde assim, eu te amo em Jesus. Aí tu não sabe se falar, glória a Deus ou misericórdia, né? Que bom que é em Jesus, mas dá aquela frustrada que a pessoa queria que fosse um pouco, mas amém, irmãos, amém em Jesus. Então, assim, quando João fala a quem eu amo na verdade, é nesse contexto. A verdade de Cristo manifesta no Evangelho. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, veja que o conhecer a verdade está diretamente atrelado ao amor. E isso vai ficar... Quer ver? Passa, por favor. Aqui. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Veja bem, ele fala... volta o versículo, por favor, que eu preciso fazer o comparativo. Eu amo na verdade. Então, ele ama na verdade e por causa da verdade. Passa, por favor. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que verdade é essa? É o próprio Cristo manifesto no Evangelho. Qual é a importância? Que por causa do Evangelho, nós temos que amar. Isso é uma tônica nas 3 cartas de João. João ele faz questão de deixar claro que não é possível sermos cristãos se não houver o amor mútuo, o amor fraternal entre os irmãos. E essa é uma característica vital da igreja de Jesus Cristo. Por isso que ele diz que ele ama por causa da verdade. Portanto, aqui, esse amor é uma decisão, é como o perdão, que a gente tanto fala. Não é um sentimento, simplesmente estou com vontade de perdoar, estou com vontade de amar. Não, é uma necessidade imperiosa, é um mandamento. Nós temos que nos amar. E aí, João, já no prefácio, ele já demonstra isso e já trabalha isso, entendeu? E aí, ele fala assim, e conosco estará para sempre. Por quê? Lembrem-se que João é o único autor a relatar as palavras finais de Jesus. Então, se a gente for para o Evangelho de João, ele está citando, lembra que Jesus falou que na casa do meu pai há muitas moradas, vou para lá, mas voltarei para vós, para vos buscar, e que não nos deixaria sozinhos, mas ele mandaria o Paracletos, que é o novo Consolador. João aqui está demonstrando a fé que permaneceu, porque João continua crendo nas palavras de Jesus na Quinta-feira Santa, na Quinta-feira da Paixão, de que ele continuaria conosco. Então é por isso que João faz questão de falar que permanece em nós e conosco estará para sempre. Aqui ele está relembrando a si e à igreja as palavras finais de Jesus. Então isso é belíssimo, né? E glórias a Deus por isso. Pois bem, eu estou vendo aqui, só se eu esqueci alguma coisa. Isso. Pode passar. E aí ele termina a introdução com aquelas palavras clássicas, né? Que a graça, aqui ele não fala só a graça e a paz, aqui ele fala que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho de Deus, estejam conosco em verdade e amor. Novamente, vejam a questão da verdade e do amor diretamente ligadas. Meus irmãos, não há verdadeiro evangelho sem amor. Então, uma igreja em desunião não é uma igreja que pratica o evangelho, nem que prega o evangelho. Existe uma necessidade de amor e união, e aí com isso é uma decisão de cada um para que haja o amor e então sejamos evangélicos. Mas João aí também faz essa sequência, que é a graça, a misericórdia e a paz.
Vocês sabem, existe uma diferença entre graça e misericórdia. Qual é a diferença? É fácil. Graça é favor imerecido. Como assim? Eu não mereço ganhar algo e vou lá e recebo. O que foi isso? A vida eterna. Nós não merecíamos a vida eterna, mas Jesus, por graça, nos deu a vida eterna. Então, eu não mereço ganhar, mas ganhei. Isso é igual a graça. Tranquilo, gente? Eu acho que é fácil, né? Fácil. E o que é misericórdia? Misericórdia é o seguinte: eu mereço receber uma punição, mas não recebo. Então, eu merecia ir para o inferno, não fui. Isso é misericórdia. Então, veja, Jesus na cruz exerceu graça e misericórdia, porque ele poderia só ter exercido misericórdia. Não vai ninguém para o inferno, mas também quando acabar tudo, acabou. Jesus não mandou ninguém para o inferno, vai quem não se arrepender, vocês sabem, e ainda nos deu algo, a vida eterna. Portanto, Jesus, ele nos concede graça e misericórdia. Misericórdia, porque a penalidade que cabia sobre nós, ele levou sobre si. O salário do pecado é a morte. Jesus pagou esse salário. Ele exerceu misericórdia. Mas ele também exerceu graça, porque ele nos deu algo além. O quê? A vida eterna. Então, essa é a diferença. Por isso que ele fala graça e misericórdia. Graça, recebemos aquilo que não merecíamos. Misericórdia, não recebemos aquilo que merecíamos. O castigo que cabia a nós, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Jesus levou. E uma vez que nós temos a graça, recebemos aquilo que não merecíamos, e a misericórdia, a pena que cabia a nós, Jesus levou sobre si, nós podemos ter o quê? Paz com Deus. A paz da parte de Deus Pai. Por isso essa sequência. Graça, misericórdia levam a paz da parte de Deus, porque Deus já não está mais irado contra nós, porque Jesus já levou sobre si a ira de Deus. Por isso que também Isaías 53 vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo, moer Jesus, porque Jesus estava pagando o preço da justiça do próprio Deus. Por isso é graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus, que foi quem fez isso tudo. E ele fez isso tudo por conta do quê? Do amor dele e a verdade que ele próprio para nós. Gente, tranquilo? Deu para entender a diferença de graça e misericórdia? Tranquilo? Fácil? Tá, ótimo. E como isso vai gerar paz, né? Fantástico. Muito bom. Isso aí. E aí, do versículo 4 ao versículo 6, ele vai tratar novamente, de forma bem específica, a questão do amor fraternal. Pode passar, por favor. Veja. Fiquei alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos aí novamente. Esses filhos aqui podem ser filhos na fé ou podem ser filhos biológicos, que andam, na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Hoje à noite a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, quando a gente fizer a exposição de 3 João, mas aqui existe um ensinamento fantástico. Qual é? A alegria. Qual é a verdadeira alegria de um pai, de um líder, de um cristão para com os outros? Qual é? É ver que os seus amados continuam andando na verdade, de acordo com os mandamentos do Pai. Meus irmãos, aqui está a alegria. Veja, fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que ainda andam ou continuam andando na verdade, de acordo com os mandamentos. Essa é a alegria da igreja. Essa é a alegria de um pastor. Essa é a alegria de um pai. E essa tem que ser a alegria de um cristão para com os outros. Se ficamos alegres e muito alegres pelas conquistas daqueles que nós amamos, e devemos nos alegrar, existe uma conquista muito superior que nós devemos dar muito mais valor. Qual é? A permanência na verdade dos mandamentos de Deus, isto é, a permanência nas Sagradas Escrituras. Essa tem que ser a real alegria. E aí, portanto, esse tem que ser o nosso grande investimento, meus irmãos. À noite eu vou repetir isso, mas eu falo agora. Nós temos que investir nisso. Não estou falando que você não possa dar um presente caro para alguém, ou não caro, mas um presente carinhoso para alguém. E isso traz alegria. É claro, isso não está errado. Mas, meus irmãos,
O que nós temos que investir é nisso aqui, em que os nossos amados, sejam eles quem forem, permaneçam andando na verdade de acordo com os mandamentos que recebemos do Pai. E isso nos traz uma grande reflexão, porque é natural que, por exemplo, nós investamos, é porque o verbo é investir, é investemos. Investamos, da história errada, hein? Investamos, ficou estranho isso, né? Que tenhamos investimento, pronto, fica melhor, tenhamos investimento nos nossos amados, por exemplo, a nível de escola, a nível de plano de saúde. Um pai que tem, digamos, recursos financeiros, um pai vai trabalhar arduamente para o filho ter a melhor educação, para ter a melhor saúde. Meus irmãos, e aí, isso é sempre algo que eu penso. Eu não tenho filhos, então, para mim é um pouco mais tranquilo. Nem pretendo ter. Mas por que a gente é capaz de, por exemplo, trabalhar igual um condenado o mês todo para pagar uma mensalidade de escola, e glória a Deus por isso? Mas por que eu estou falando isso? A gente tem esse mesmo investimento no que diz respeito ao ensino da Bíblia, a busca pela permanência na verdade. Porque, meus irmãos, eu não estou condenando a educação, muito pelo contrário, se tem uma igreja que investe em educação e saúde também, é o nosso ministério, então eu posso falar isso com muita tranquilidade. Mas veja, todo o investimento que a gente faz em saúde e educação para os nossos amados, sejam irmãos, filhos, pais, seja lá quem for, como é que eu posso investir mais nisso do que na pregação da palavra para eles? Sendo que o que vai salvar a alma não é qualidade de plano de saúde nem na escola, é o conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, é meio paradoxal. Vejam, Satanás usa recursos muito sutis. Eu não estou falando que é de Satanás investir em educação e saúde, pelo amor de Cristo. A reforma protestante veio investindo em educação. Lutero fundou um monte de escolas e Lutero incentivava que as igrejas tivessem escolas. Para quê? Para que o convertido aprendesse a ler, para ler a Bíblia. Esse é o ponto. Meus irmãos, o nosso investimento maior, e aí essa é uma reflexão, pensemos o quanto nós investimos em outras pessoas em várias coisas. Mas o quanto temos investido para que essa pessoa ande e cresça no conhecimento da graça, da misericórdia, da paz e dos mandamentos do Pai. Veja que a grande alegria do apóstolo, de João, qual era? De ter encontrado alguns que andam na verdade, de acordo com o mandamento que receberam do Pai. Pensemos e reflitamos, hoje o plural está difícil, né? Sobre isso em nome de Jesus. Da noite a gente vai falar um pouco mais, pode passar. E aí, veja, isso aqui é fantástico. Volta rapidinho, porque ele diz o seguinte, né? De acordo com o mandamento que receberam. Qual é o mandamento? Aí pode passar. E agora, senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Veja, o mandamento que João se alegra que os seus irmãos, os seus filhos amados estejam permanecendo, e que João investiu a sua vida, qual é? É o amor fraternal. O amor dentro da igreja. O amor entre cristãos. Meus irmãos, isso é fundamental. É muito interessante que ele fala isso aqui, né? Não como se escrevesse um mandamento novo. Olha que ele era um apóstolo. E o apóstolo ele tinha autoridade de doutrina. Mas ele não está trazendo nada novo. Ele está trazendo algo. A gente já pregou sobre isso, né? Algo antigo. O que é antigo? O amor fraternal. Que Jesus já tinha dito. Na verdade, há muitos anos, o amor ao próximo. Mas veja, aqui especificamente, o amor ao próximo do corpo de Cristo. Esse é o mandamento que temos recebido e o qual nós temos que permanecer, meus irmãos. E aí, novamente, nós temos que investir intencionalmente, como a gente falou ontem. Ontem teve aula da escola de missionários. Não me lembrou disso, tá vendo? Mas teve, isso aí. Ontem teve aula de escola de missionários, a gente falou sobre plantação de igreja. Se alguém quiser os slides, me fala que eu passo. Na verdade, fala com o Cadu, que está no grupo do Sim aí. Quê? Tu precisa?
Tá no grupo sim, cara. Ah, tu ia pegar. Tu viu que o Renan, ele pegou o celular para baixar agora. Renan, não baixa agora, Renan. Olha, deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês que são alunos agora do seminário, não façam algo, porque se vocês fizerem, eu vou ficar muito chateado. Tem gente que me manda trabalho, tipo assim, domingo, 10h30. Eu falo, meu irmão, tu não estava na mensagem, não? Como é que a pessoa me manda trabalho na hora do culto? Em todas as nossas igrejas, o culto de manhã, por mais que alguns comecem um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde, 10 horas está tendo mensagem em todas as nossas igrejas. Como é que tem gente me mandando trabalho? Não faça isso. Isso não é de Jesus, tá? Eu não deveria aceitar esse trabalho, mandar quem manda trabalho durante o culto. Então não façam isso, não. Eu vou tirar ponto isso aí. E a minha prova não é difícil como dizem que é. Mas isso, deixa pra lá. Deixa eu continuar aqui. É que falam que minha prova é difícil, não sei de onde tiram isso. Pois bem, permaneça no amor fraternal. Então é isso. O amor fraternal, esse é aquilo que o Senhor tem nos dado desde o princípio. E aí, vejam, passa por favor. E ele vai, é fantástico, porque João, ele sempre fala isso, olha só, permaneça no mandamento. Qual mandamento? O amor. E aí ele vai explicar como é que é o amor. E o amor é esse. Sempre quando você quiser, se você acha que Camões sabia falar sobre amor, que amor é fogo que arde sem doer, é o contentamento descontente, essas coisas todas, não estou negando não, tá? Muito legal, eu sou super fã da poesia. Mas amor é isso aqui, ó. E o amor é esse. Que andemos segundo os mandamentos de Deus. Pô, e veja como isso retoma o que eu acabei de falar. Não tem como você dizer que ama alguém se você não investe para esse alguém conhecer e andar nos mandamentos de Deus. Meus irmãos, sabe como é que a gente testa o nosso amor por alguém? Sabe como é que você mede? Isso aqui não é para você medir se a outra pessoa te ama. Isso aqui é para a gente medir se nós amamos alguém. Sabe como é que eu sei se eu realmente amo alguém? Não é dizendo eu te amo. Não estou falando para não dizer. Não é cuidando, não estou falando para não cuidar. Mas sabe como é que eu meço o meu amor para com alguém? É o quanto eu invisto para que essa pessoa ande nos mandamentos. Sabe por quê? Porque o meu amor para com alguém não tira ninguém do inferno. Agora, quando essa pessoa permanece nos mandamentos, eu não estou falando que ela vai para o céu por conta de cumprir uma ordem, vocês sabem disso, não fico lembrando isso, né? Eu só posto esses comentários porque às vezes tem alguém online que só está vendo essa mensagem, né? Não estou falando que alguém vai para o céu por guardar mandamento, mas precisamos perseverar nos mandamentos, isso é bíblico. Portanto, como é que eu sei se eu amo alguém? O quanto eu tenho falado de Cristo a essa pessoa. É simples, irmão. Ah, mas a pessoa não gosta. Melhor ela não gostar no céu do que ela gostar no inferno. Então, meus irmãos, veja. E aí ele faz questão de falar o seguinte, olha só. E o amor é esse, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. É interessante que é um círculo perfeito. Por quê? O amor é guardar o mandamento. E o mandamento é o quê? Que ame. E já que eu amo, eu tenho que guardar o mandamento. E o mandamento é amar mais. Então, quanto mais amor, mais mandamento. Quanto mais mandamento, mais amor. Veja, essa é a perfeição da doutrina bíblica. Quanto mais doutrina, mais amor eu tenho. Quanto mais amor, mais doutrina. E assim vai. Veja que ele começa com amor e termina com amor. Por quê? É o círculo do amor, o ciclo do amor. Como é que você produz amor? Olha só, momento... Então, vocês aí que estão, como é que produz amor? Ao invés de estar mandando declaração de amor para a varoa, manda um versículo. Esperei confiantemente pelo Senhor. Entendeu? Manda assim, né? Pega um Cantares lá, né? Mais bela que as éguas de Faraó. Vocês sabem, parênteses, por que era um elogio? Você é mais bela que as éguas de Faraó. Hoje em dia está processado de falar isso. Mas por quê? Porque as éguas de Faraó eram as éguas mais bem tratadas de todo o império. E não havia carro. Se fosse traduzir por uma linguagem de hoje, seria exatamente você falar assim, você é tão bonita quanto uma Ferrari, 0. Quanto uma BMW, 0. É nessa pegada, sabe? Ou você é uma Brastemp, aí já volta um pouquinho, né? No anos 90, aí já pegaria essa, né? Mas é isso, entendeu? Então, por isso que Cantares fala mais bela que as éguas de Faraó. Cuidado, não sai falando isso na rua não, que você pode ser processado, tá chamando uma mulher de égua, né? Mas vocês entenderam. Então, voltemos para cá. É que é amor, né? Amor. E o amor é este. Qual é o amor? Que andemos segundo os mandamentos. E aí, qual é o mandamento? Que nós amemos. Então, meus irmãos,
Não há amor sem mandamento, nem mandamento sem amor. Por isso, o que é necessário a uma igreja é o quê? O amor e o mandamento. Mandamento e amor, amor e mandamento. Essa é a vida cristã. Quer ver? Eu fiz um comentário aqui. Novamente, assim como na primeira carta, verdadeiramente só se pode dizer que alguém guarda o mandamento se amar. E o amor fraternal é o demonstrativo de se guardar o mandamento. Portanto, uma igreja em que não há amor em seu meio e união entre seus membros não pode ser chamada de uma igreja cristã evangélica. Tá, meus irmãos? Bem, e aí ele vai fazer um contraponto. Por quê? Vocês sabem que João é o único a falar sobre o anticristo, né? O termo anticristo. E ele vai voltar a essa temática. Lembrando que o pensamento de João sempre é um pensamento cíclico. Então ele fala sobre vários temas e vai repetindo esses temas ao longo das suas cartas. Vamos lá. Está claro até aqui, gente? A questão do amor e tudo mais, da égua do isso aí, né? Ficou claro. Então tá bom. Pode passar. Porque do 7 ao 11, aqui tem um ensinamento fantástico. João vai nos ensinar o que fazer com os falsos profetas. Tá? E tem uma aplicação gigantesca relacionada à ceia, que eu vou fazer depois. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Eu não vou comentar agora, vou comentar daqui a pouco. Pode passar. Olha só, tenham cuidado que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. O que estava sendo realizado com esforço? A pregação do Evangelho, né? Então, veja, João, ele está com uma preocupação. Qual é a preocupação? Que nós não sejamos enganados. Isto é, que permaneçamos nas Escrituras, meus irmãos. Quando é que nós perdemos aquilo que foi realizado com tanto esforço, com tanto sangue, que os apóstolos foram, em sua maioria, mortos? Nós temos que permanecer na doutrina a fim de recebermos plena recompensa. Aqui fala de vida eterna, mas aqui também fala de galardão, tá? De galardão. Então tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço. Como é que a gente perde isso? Volta aí o versículo. É fácil. Os falsos mestres, os enganadores. Meus irmãos, quando a gente cai em heresia ou em falsas doutrinas, a gente está perdendo o Evangelho. Isso é muito grave e preocupante. E aí passa, por favor. Então, cuidado para nós não perdermos. Pode passar. Aqui. Gente, isso aqui não precisa nem comentário. Esse versículo talvez seja a melhor definição de somente de escrituras. Só a escritura da reforma. Está aqui, olha só. Todo aquele, e aí o Alessandro estava até falando sobre isso, a gente estava conversando sobre a Bíblia Nova do Alessandro, né, Alessandro? Aí. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ponto. Não tem o que discutir. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Portanto, qualquer mensagem que você ouça que vai além da doutrina de Cristo, não tem Deus. Qualquer oração que você participe, que vai além da doutrina de Cristo, não tem Deus. Qualquer momento de louvor que vai além da doutrina de Cristo, não tem Deus. Ponto. Uma vez falaram assim para mim: você está querendo doutrinar o Espírito Santo, porque estava acontecendo algumas coisas, eu falei que aquilo estava errado. E eu falei: não quero doutrinar o Espírito Santo. Quem doutrina é o Espírito Santo. E ele já disse. Portanto, cuidado com manifestações de qualquer ordem que não esteja na Bíblia. Mas na Bíblia não fala sobre iluminação nem sobre dança. É diferente, né, gente? Vamos lá. É claro que a Bíblia não fala sobre iluminação de LED porque não tinha. E também não fala de dança porque não era uma prática da igreja primitiva ter dança. O que não significa que seja errado. Agora, determinadas práticas, vou dar uma aqui, que acontece. Entrevistar demônio. Isso não tem Deus. Aonde foi que você viu entrevista com demônio na Bíblia? Em lugar nenhum. Aonde foi que você viu, coisas, seja lá o que. Então, pois bem, cuidado.
qualquer coisa que for além da doutrina, é por isso, gente, cuidado com novidades. A igreja, ela tem que ser ortodoxa. A doutrina da igreja tem que ser ortodoxa, tá? Os usos e costumes não necessariamente. Os usos podem mudar. Por exemplo, se você voltar aí, quando essa igreja foi inaugurada, era a regra que o louvor tinha que usar gravata. Hoje em dia não é mais. Por quê? Porque os usos e costumes da igreja não precisam ser rígidos. A doutrina precisa ser rígida. Ok, meus irmãos? Então, assim, não tem o que ser discutido. É isso aqui, olha só. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então, por exemplo, vamos fazer, já que a ceia é um símbolo, vamos fazer com refrigerante. Está indo além. Está indo além. Mas se eu estiver no meio da Amazônia e não tem suco de uva, ok, mas você também não vai ter refrigerante no meio da Amazônia. Tá? Então, assim, e novamente, gente, uma coisa são os casos extremos. Se você tem uma pessoa no CTI de um hospital, tem como enfiar numa piscina para batizar? Não. Então vamos batizar com água na cabeça? Vamos. Mas era diferente. Caso extremo é caso extremo, meus irmãos. Se a pessoa não tem como entrar na piscina, eu vou negar o batismo para ela? E falar, não, tem que enfiar ela na piscina? Meu Deus. Aí também já é falta de discernimento espiritual. Agora, se eu posso entrar na piscina, eu vou botar um tobogã para a pessoa descer? Não. Não. Entende? Gente, ordem e decência. Assim, não é difícil. Não é difícil. E na dúvida, fica na ortodoxia. Na dúvida, fica no mais... Né? Na dúvida é. Então, meus irmãos, novamente, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E aí eu só faço um comentário final. Não estou falando de ninguém especificamente, até porque essa frase já foi dita por mais de uma pessoa. Aqueles que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, não tem Deus. Bom. Mas você está julgando. Não estou julgando, estou citando o versículo. Se eu estou dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, eu estou indo além da doutrina de Cristo. E, portanto, não tem Deus. E aí? Se isso vale para aqueles que se dizem evangélicos, mas querem atualizar a Bíblia, isso também vale para o catolicismo. Porque o catolicismo continua trazendo novas doutrinas. Vocês sabem, eu já expliquei isso aqui, foi até a pergunta do Alessandro, qual era a diferença entre igreja evangélica e católica. Para mim, a grande diferença é que para a igreja católica, a revelação é continuada. Existem novas revelações, como foi incluído o purgatório, como foi incluído várias outras coisas. Isso é ausência de Deus. Meus irmãos, o que permanece na doutrina, esse tem o Pai e o Filho. Permaneça na doutrina. Gente, permaneça na doutrina. Mas a doutrina está errada. Então, bem, doutrinas bíblicas não estão erradas. O que às vezes acontece é a aplicação da doutrina que é errada. Então, por exemplo, para mim, um exemplo clássico é a questão da mulher na igreja. Eu defendo veementemente de que mulher pode exercer qualquer cargo de liderança na igreja, inclusive liderar uma igreja e pregar. Mas Paulo não falou que a mulher não poderia falar, abrir a boca na igreja? Para mim, isso é uma aplicação errada da doutrina. O que Paulo fala, eu sei que o tema não é isso, mas só um comentário, que a mulher não pode falar na igreja, era algo específico daquela igreja, porque lá estava tendo um problema de moralidade sexual. Era uma outra questão. Agora, e aí, qual é a minha grande implicância com isso? É simples, porque tem gente que fala assim, mulher não pode ser pastora, mas mulher pode dar aula na escolinha. Ora, qual é a diferença? Se você está pastoreando um rebanho de crianças, que Jesus falou que dos pequeninos é o reino dos céus, e não pode pastorear um rebanho de adultos, sendo que Jesus deu mais ênfase às crianças, não faz sentido. Portanto, por que eu estou fazendo esse comentário? Para demonstrar que, às vezes, o erro não é a doutrina, é a aplicação da doutrina. E aí sim, isso pode acontecer. Agora, a Bíblia não tem erro doutrinário, gente. Então, em suma, em resumo, porque é o tipo de assunto que me deixa nervoso. Permaneça na doutrina, tá? Permaneça na doutrina. É isso, permaneça na doutrina e tá legal.
É. Não vou perguntar se vocês concordam ou não, porque permanece na doutrina, mesmo não concordando, não importa. Então, vamos lá. Mas eu gostaria de fazer um comentário um pouco mais longo. Volta aí, para o versículo 7. Esse versículo, eu nunca tinha reparado nisso, por sinal eu até postei esses dias no Instagram. Esse versículo, e aí vai um comentário que não é meu, mas de Inácio de Antioquia. Inácio foi um dos bispos da igreja, já na época católica, tá? Inácio entende esse versículo e ele fala algo que é fortíssimo em relação à ceia do Senhor. E eu quero trazer essa aplicação agora para quem está diante da mesa. Entenda. Só fazer um comentário anterior a esse. Inácio, como católico, ele entendia algo chamado transubstanciação. O que é isso? Veja bem. Aqui temos o pão. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo. Vou pegar esse pão fake aqui. Fica melhor. Fica mais. Esse pão é fake, tá, gente? Ó, viu? Fake. Não é de verdade. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo. É um símbolo. Um símbolo. De modo que esse pão não se transforma no corpo de Cristo. Só que a Igreja Católica, ela entende algo chamado transubstanciação. Isto é, uma transformação da substância. Para a Igreja Católica, o pão literalmente se torna carne de Cristo e o vinho, o suco, se torna sangue. É por isso que existe aquela hóstia que sangrou. Dito que sangrou, tá? Não vou entrar no mérito aqui. O ponto qual é? Então, Inácio entendia isso, que o pão se torna literalmente a carne e o suco se torna literalmente o vinho. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus fala assim, fazer isso em memória de mim. Então, era um símbolo. Tendo dito isto, por conta desse conceito, Inácio percebe algo com mais clareza que nós. E agora eu irei aprofundar. Como assim? Reparem bem. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ora, aqui é claro uma crítica direta àqueles que negam que Deus se fez carne. Isso é óbvio. Ou que Jesus não era filho de Deus. Bom, como, por exemplo, Testemunhos de Jeová, o próprio Espiritismo, o Islamismo. Qualquer doutrina que negue a encarnação é do anticristo. Bom, mas existe uma conclusão para a ceia. Qual é? Olha só. Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é enganador e anticristo. O que Inácio entende? E aí eu passei a entender isso também e concordar. Se eu vier aqui, eu apareço na câmera? Eu posso descer ou não? Tá. Então é o seguinte. Qual é o princípio da ceia? O princípio é, examine-se, pois, um homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Por quê? Eu não posso participar da mesa em pecado. Eu tenho que pedir perdão pelos pecados, então eu vou comer do pão e vou beber do suco. Ok. Só que, e quando eu falo assim, não, pequei, errei, é melhor eu me abster da mesa. Meus irmãos, todas as vezes, só há uma possibilidade para eu não participar da ceia. A única possibilidade qual é? Eu me converti hoje, mas eu ainda não me batizei. Se eu me converti hoje e ainda não me batizei, eu ainda não participo da ceia. A ceia é para aqueles que foram batizados, porque a ceia é da igreja. Então, eu entro para a igreja, o corpo de Cristo, depois do batismo. Bom, então, se eu não fui batizado, eu não participo ainda da ceia. Quando eu me batizar, tanto que algumas igrejas fazem algo que eu acho muito bonito. A gente não faz porque às vezes a gente faz batismo em sítio. Mas igrejas com batistério, geralmente fazem batismo em dia de ceia, para que o batizando, e quando for batizado, já participe. Está perfeito. Pois bem. Só que quando eu me abstenho da ceia, quando eu falo assim, não estou bem, não vou participar da ceia, sabe o que eu estou dizendo? Que Jesus Cristo não veio em carne. E, portanto, eu estou agindo no espírito do anticristo. Sabe por quê?
Porque se eu acreditasse que Jesus veio em carne, eu tenho que acreditar que na carne dele, ele levou o meu pecado. Portanto, se eu me arrepender, não tem nada que me impeça de participar. Meus irmãos, todas as vezes que eu dou qualquer desculpa para me abster da ceia, principalmente a desculpa clássica, estou em pecado, sabe o que eu estou dizendo? Que o meu pecado é maior que o sacrifício de Jesus. Ou a gente aprende a acreditar no perdão de Deus, e que o perdão de Deus cobre multidão de pecados, e que, portanto, esse perdão foi dado na carne de Cristo, porque ele levou sobre si as nossas iniquidades, ou então eu vou começar a agir no espírito do anticristo. É impossível que haja qualquer justificativa. Ah, mas eu estou em pecado. Então peça perdão. Ah, e se eu pedir perdão agora, Deus me perdoa agora? É claro. A menos que o seu pedido de perdão seja falso. Aí você está cometendo mais um pecado. Mas se o seu pedido de perdão é verdadeiro, creia que na carne de Cristo, ele já nos perdoou, ele já levou sobre si. Por isso que a abstenção da ceia é algo gravíssimo, porque eu estou dizendo que a carne de Cristo não foi suficiente para pagar o preço do meu pecado, e por isso eu vou me abster. Meus irmãos, se a carne de Cristo não foi suficiente, não há salvação. Justamente porque Cristo pagou o preço, você não pode se abster da ceia, porque quando nós nos abstemos da ceia, nós estamos agindo não pelo Espírito Santo, mas pelo Espírito do anticristo. Porque o anticristo quer justamente isso, negar Cristo, negar que na carne dele, ele já nos perdoou. Então, em nome de Jesus, estou em pecado, pede perdão e vai para a ceia. É simples. É por isso, volta para o versículo 3, que ele faz questão de, no prólogo, dizer isso aqui. Se eu não acredito que a graça me perdoou, que a misericórdia me perdoou, é por isso que me falta paz. E aí me falta paz para participar da ceia. Meus irmãos, e isso é anticristo. Creia na graça e na misericórdia e tenha paz. Ah, mas eu cometi o pior dos pecados. Se arrependa, mas não se abstenha da ceia. Se você se arrepender hoje, não existe pecado que não possa ser perdoado. Aí você vai falar assim, quase subi agora. Ah, mas e o pecado imperdoável? Já expliquei isso para vocês. O pecado imperdoável da blasfêmia não é um pecado que não tem perdão, não é isso. A blasfêmia, eu não quero ser perdoado. E aí Deus não perdoa a força, é só isso. Então não existe pecado imperdoável. O amor de Deus cobre multidão de pecados. Portanto, qual é a linha de raciocínio? Só para fechar esse raciocínio. É o seguinte, quando eu deixo de participar da ceia, quando eu falo assim, não vou comer do pão porque estou em pecado, não vou beber do suco da uva porque estou em pecado, o que eu estou dizendo? Que eu não acredito na graça e na misericórdia. Porque se eu acreditasse, se eu conhecesse a verdade, eu conheceria o amor de Deus, que me perdoa se eu me arrepender verdadeiramente. E me perdoa agora, hoje, nesse momento. Portanto, conheçamos a verdade do amor, para que entendamos a graça e a misericórdia e tenhamos paz, de não nos abstermos do corpo de Cristo. Meus irmãos, não se abstenha da ceia. Mas eu não fui batizado. Bem, se já teve batismo e você não foi batizado, a gente está num problema. Agora, ainda não deu tempo, então calma, o ladrão da cruz também não foi salvo, batismo não salva. Calma. Agora, nós que já fomos batizados, mas eu estou em erro, pede perdão. Mas eu não vou conseguir falar com a pessoa. Meus irmãos, calma, a ofensa maior sempre é a Deus. Deus nos perdoa. Se nós nos abstemos, e aí novamente, bota lá no versículo 7, por favor. Quando eu me abstenho, eu estou dizendo que Jesus não veio em carne. Eu gostaria muito que isso ficasse claro, eu vou repetir de novo, e repito até ficar. Por que quando eu não participo da ceia, eu estou dizendo que Jesus não veio em carne? Porque se eu acreditasse que Jesus veio em carne,
eu saberia que na carne dele, ele já pagou o preço do meu pecado. E portanto eu tenho perdão. Perdão para pedir, para me arrepender, pedir perdão e participar da ceia. Então, quando eu me abstenho da ceia, eu estou dizendo o quê? Que Jesus não veio em carne. E se Jesus não veio em carne, isto é enganador, é o anticristo. Uma vez que a ceia simboliza a carne, me abster é dizer que Jesus não veio. Veja, gente, a ceia, ela é a lembrança do sacrifício de Cristo. É o momento mais sagrado. É a Páscoa. A ceia é a Páscoa, né? A Páscoa está aqui. Aqui está a Páscoa. Se eu falo assim, não vou ceiar por conta do pecado, o que eu estou dizendo? Que o meu pecado é maior que o sacrifício. Gente, se o meu pecado é maior que o sacrifício, acabou. Não há nada. Portanto, em nome de Jesus, estou em pecado. Estamos todos, quer dizer, somos todos pecadores, é a melhor expressão, né? Somos todos pecadores, mas estou em pecado. Me arrependo hoje verdadeiramente. Ah, mas eu não consigo me arrepender. Pede para Deus. Senhor, quero me arrepender, tem misericórdia de mim. E vou para a ceia. Porque a ceia é justamente a lembrança de que o Verbo se fez carne e existe perdão e que Ele pagou o preço justamente para eu poder ceiar. Então é impossível que nós nos abstenhamos. E a abstenção da ceia é nada mais, nada menos que agir pelo espírito do anticristo. Gente, deu para entender essa questão toda? Tranquilo? De boa? De boa? Desse lado aqui? Raíssa? Então tá bom. Então, eu também não tinha uma clareza muito grande de toda essa conceituação, por isso que a gente tem que estudar, né? A gente estuda para aprender essas coisas. Quer ver? Eu separei aqui o comentário. Estou abrindo o Instagram não para ver, mas é para pegar meu texto, tá, gente? Então não me julguem. Eu sei que vocês não estão vendo aí, mas eu estou falando mesmo assim. É porque eu publiquei isso no Instagram. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Porque eu vou pegar eu não vou ler o meu texto, não. Ou eu posso ler, deixa eu ver se está muito grande. Não, vai ficar grande demais. Olha o que Inácio fala. Inácio fala assim. Calma aí. Aqui. Inácio de Antioquia vai falar o seguinte. Cadê? Calma aí. Aqui. Inácio de Antioquia, vou ler o meu comentário e a leitura de Inácio. Inácio de Antioquia, então, entende algo. O quê? 2 pontos. Eles se abstêm da Eucaristia é a ceia, tá? Porque ele é católico, então chama de Eucaristia. Eles se abstêm da Eucaristia e da oração porque não confessam que a ceia seja a carne do nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e a quem o Pai, por sua bondade, ressuscitou. É exatamente isso. Se abster da ceia, ou na palavra católica, da Eucaristia, é não acreditar que a carne de Jesus já levou sobre si as nossas dores, meus irmãos, e os nossos pecados. Então, em nome de Jesus, nunca se abstém da ceia. Nunca se abstém. Agora, também, não participe de forma leviana. Que aquele que participa sem discernir do corpo de forma leviana, traz juízo para si. Portanto, é o que o Paulo fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É por isso que, vocês que são da igreja sabem disso, toda vez antes da ceia, a nossa oração qual é? Senhor, perdoe os nossos pecados. A gente vai fazer isso hoje, daqui a pouco. É isso. E participe do corpo. Gente, ficou clara essa associação de não, que se você não participar da ceia, você está negando que o Verbo fez carne e as consequências disso e o fato disso de ser do anticristo? Ficou tranquilo? Isso é mais ou menos ou isso é um joia? Tá, depois o Cadu te explica depois, o Cadu entendeu tudo, tá? Isso aí, o Cadu te explica depois então. Então, amém, glórias a Deus, impressionante isso. Pois bem, pode passar, por favor, o versículo. Pode passar por 8, não tem problema. Isso. E aí, isso, pode passar. Essa é a doutrina. Então, permaneça na doutrina, permaneça na participação da ceia, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, aqui, João vai continuar falando. Deixa eu agora abrir o meu esboço, enquanto eu fui para o texto do Instagram. Ainda bem que não travou.
só desligar a internet. Aqui. Só botar aqui? Tá, isso. João, então, ele entende algo. E olha só, meus irmãos, olha a gravidade disso aqui. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Hoje em dia, talvez isso aqui tem uma aplicação um pouco diferente para hoje. Por quê? Nessa época, os missionários eles eram itinerantes. Então, você recebia na sua casa. Hoje em dia, a gente também recebe, né? Mas aqui, sabe como é que eu aplico isso aqui para a gente hoje? Olha só. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa. Eu pergunto para você, quais são as mensagens que você tem recebido na sua casa? Mensagem, estou falando, pregação. Quais são as pregações que você ouve na sua casa? Porque se a pregação que você ouve na sua casa não prega essa doutrina, não é para você receber em casa isso. Está vendo como é que meu povo peca porque lhe falta conhecimento? Não é para você dar boas-vindas a pregação que não prega a sã doutrina. Então, qualquer coisa que você escute na sua casa... Gente, eu não estou falando se pode ou não ouvir música que não é cristã. Não é isso, pelo amor de Deus, tá? Cuidado, que às vezes a gente faz umas conceituações que não tem nada a ver. Aqui está falando de pregação, de Bíblia. Então, se você ouve na sua casa comentários bíblicos ou exposições bíblicas que não seguem a sã doutrina, está errado. Não recebam em casa, nem dê boas-vindas. Não é para dar boa-vinda para heresia. Não é para receber em casa, meus irmãos. Não é. Está errado. E aí, aqui vai um comentário, então, claríssimo com relação ao quê? Ecumenismo. Por que a gente não participa de culto ecumênico? O que é ecumenismo? Ah, não, vamos fazer um culto aqui. Aí vem um padre, um pastor, um rabino, um babaluixá, vem de todas as religiões. Por que está dizendo que não é para receber nem dar boas-vindas a quem não recebe, quem não prega essa doutrina? Simples. Então está falando que é para rejeitar? Não é para rejeitar a pessoa. Aqui era para rejeitar a pessoa, tá? Literalmente era para rejeitar a pessoa, para não deixar a pessoa entrar na sua casa. Aqui eu não estou falando que você tem que rejeitar o padre, no sentido de padre, vou tacar um chiclete na cabeça careca do padre que está passando na minha rua. Não, não é isso, tá? Mas sabe, quer ver? Isso aqui tem uma aplicação muito clara. Quando o TJ tocar a tua campainha, não é para você receber. Isso aqui é literal. Então, a vovó lá do Testemunho de Jeová fica a manhã toda tocando a tua campainha. Eu sei que tem gente que gosta de receber para ficar discutindo. Isso não é de Jesus, tá? Eu sei que tem gente que tem esse prazer, né? A avó já abre a porta com a Bíblia na mão e fala, cadê? Aonde está escrito? Eu sei, né? Que tem gente que gosta de parar com aquele pessoal vendendo com a revistinha só para ficar. Aí começa a puxar assunto e aí o cara acha que está indo, né? Aí tu já dá-lhe um corte bíblico. Não, também... Coitado não, né? A pessoa está no engano. Mas, ok, mas o seguinte, não é para você receber na sua casa, tá? A galera que não está na doutrina, qualquer que seja, tá? Por favor, está escrito, não recebo em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Aí vai aparecer a vovó do TJ, vai abrir a porta com aquela escopeta assim de camo duplo, né? Falar, e aí? Não, também não é para isso, tá? Por favor. Mas vocês entenderam o contexto. Então, mais importante que isso é o quê? Cuidado com as pregações e reflexões que vocês ouvem, que nós ouvimos nas nossas casas. Cuidado. Pode passar, por favor. Aqui. E aí, sabe por que nós não podemos receber? Gente, olha isso aqui. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Aquele que recebe uma mensagem herege em casa está sendo cúmplice daquela heresia. Essa é a gravidade. Então, se eu faço um culto em que tem um pastor e ao mesmo tempo tem um rabino, com todo respeito aos rabinos, eu estou me tornando cúmplice da heresia judaica de que Jesus não era o Messias. É exatamente isso. Quando eu recebo uma mensagem que fala na minha casa, você é o centro da vontade de Deus, eu estou me tornando cúmplice dessa heresia. E aí, gente, é por isso que no dia do juízo vai ter muita surpresa. Vai aparecer lá no telão. Heresias. Todos que praticaram heresia vai para a fila 66.
Aí tá lá teu nome para a fila 66. Aí tu fala assim, ué, mas eu nunca pratiquei heresia. Aí vai aparecer lá no telão, mas nesse dia tu recebeu na tua casa uma mensagem herege e tu não tirou, tu não deu um dislike, tu deu um like. Pronto, cúmplice das mesmas obras mais. Simples assim. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras mais. É grave, né? Grave pra caramba o negócio. Ah, então a gente tem que ter todo o cuidado com aquilo que a gente ouve? É lógico. Por isso que o mesmo João falou o quê? Provem os espíritos. Você tem que provar os espíritos. É simples. É simples, tá? Tem que ser crente, isso aí. Gente, ficou claro? Ficou claro? De boa? Tranquilão? Tá claro? Tá claro, né? Isso aí. Pode passar, por favor. E aí, aqui a gente já chega, bem, no final, né? Eu gosto muito desse final. Ainda tinha muita coisa para escrever. Eu ainda tinha muita coisa para falar nessa mensagem. Mas não vou falar. Então, não. Foi mais ou menos essa. Não foi muito boa, não. Mas tudo bem. Deixa eu só botar aqui. Sim. Só um comentário anterior. Paulo, ele ensina, né, que um pouco de fermento é suficiente para estragar toda a massa. Tá? Não, mas é só uma... Só vou ver uma missa ali. Vai vendo só uma missa. Isso aí. E aí, aqui no finalzinho, a gente já está nas provas de despedidas do apóstolo. Então, ele vai falar, né? Ainda tinha muitas coisas ali de escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Aqui tem um ensinamento, qual é? A alegria da comunhão, né, meus irmãos? Veja que a alegria completa de João era estar com seus amados. Então, a gente precisa se preocupar quando a gente vai perdendo a alegria de estar na comunhão dos santos, tá? Quando a gente começa a não ter mais alegria de estar no povo de Deus, alguma coisa está muito errada. Porque aqui, ó, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Então, a gente precisa ter cuidado. Eu fico triste quando estou no meio dos meus irmãos da igreja. Alguma coisa está muito errada, né, meus irmãos? Na verdade, isso deveria trazer alegria para nós, tá? Pode passar, por favor. E aí, o último versículo. Ele manda, os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Podia quase que cantar a música que a gente cantou ontem no fechamento em cima desse versículo, né? Que é justamente uma saudação final. Então, meus irmãos, tendo dito tudo isto, algumas só recapitulações e aplicações. Quais são? Número 1, a necessidade do amor fraternal. Tá? Não é possível se dizer cristão e nem uma igreja evangélica se nós não nos amamos uns aos outros. E aí vai diretamente ao que eu acabei de falar, a alegria de estarmos no corpo de Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai em relação à recepção dos falsos enganadores, das falsas mensagens. Não receba, não dê boas-vindas a heresias, a mentiras ou a qualquer coisa que fuja dessa doutrina. Terceiro, permaneça na doutrina, porque qualquer coisa que vai além da doutrina não tem Deus. Ponto. E quarto, e aí uma aplicação muito específica do dia de hoje, qual é? Jesus já te concedeu graça e misericórdia. Tenha paz, se arrependa e participe do corpo de Cristo. Não se abstenha, porque a abstenção do corpo é negar a encarnação, que o verbo se fez carne. E negar isso é o espírito do anticristo. Amém, meus irmãos? Tudo claro? Então feche seus olhos. Peça perdão pelos seus pecados. O pessoal do louvor já pode subir, por favor? Chamar o pessoal da ceia? Mas peça perdão antes da gente fazer qualquer coisa. Se arrependa agora. Afinal, é justamente isso que estamos falando, né? Se arrependa, peça perdão. Todos nós temos que pedir perdão, né, meus irmãos? Somos todos pecadores. Mas não se abstenha da ceia. Apenas não. Justamente peça perdão ao Senhor. Tenha uma oração de confissão de pecados. O Senhor se faz presente aqui nessa manhã, que Ele seja louvado por conta disso. Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, crendo na Tua graça e misericórdia, através das quais nós podemos ter paz contigo nessa manhã, Senhor. Então, fale conosco uma vez mais, venha sobre nós uma vez mais. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Tem misericórdia de nós.
Nós nos arrependemos, Senhor, verdadeiramente dos nossos erros e dos nossos pecados. O Senhor é fiel, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar a ceia, não coma, não beba, faremos isso juntos, em nome de Jesus. Podemos fazer o serviço. Não coma, não beba, faremos isso juntos. Podemos passar. A todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
nada além do sangue de Jesus. Pegue o pão, meu irmão, minha irmã. Abra o potinho. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor, nós queremos te agradecer pelo sacrifício de Jesus Cristo, Senhor nosso, que nessa manhã nos traz graça, misericórdia, paz, amor e verdade a cada um de nós. Senhor, muito obrigado, porque naquela cruz, na carne de Cristo, nós recebemos vida, libertação, recebemos graça, recebemos vida, Senhor. Muito obrigado, porque são as tuas misericórdias que têm nos sustentado, que nos trazem aqui mais um domingo, mais um mês que começa, Deus. Muito obrigado, porque nessa manhã o Senhor continua conosco, não desistiu de nós, muito pelo contrário, nos dá a oportunidade de ceiarmos. Ser conosco, perdoa os nossos pecados, que tenhamos uma vida na tua palavra, uma vida como discípulos teus, os quais o Senhor não tem do que se envergonhar. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco, em nome de Jesus. Vamos repetir todos. Nós comemos em o nome do Pai, em o nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Comamos todos em memória de Cristo. Pegue o cálice, meu irmão, minha irmã. E a palavra do Senhor também diz, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Troca de cálice com alguém. Dê uma bênção. Fala: Senhor te abençoe. Deus te guarde. Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Tem uma palavra de cuidado, de carinho? Em nome de Jesus. Ali, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Depois. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, Renan. Em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer pelo sangue de Jesus Cristo derramado em favor de nós, que nos purifica de todo pecado, de toda impureza. Sangue precioso, sangue que nos traz vida, sangue que venceu a morte, sangue da ressurreição. Sangue que tem nos sustentado, nos livrado, e no qual nós cremos que um dia estaremos todos na tua presença, Senhor, diante do teu trono, te louvando por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo, que nos amou enquanto ainda éramos perdidos pecadores, rebeldes a ti, mas que nessa manhã o Senhor nos traz graça, misericórdia. Somos hoje lavados pelo sangue de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Vamos repetir todos. Nós bebemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Bebamos todos em memória de Cristo. Deus seja louvado nessa manhã. Nossos obreiros vão estar recolhendo
Por favor, devolva o potinho e o cálice em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, já para encerrar nosso culto. Deus abençoe cada um de nós. Teremos evangelismo. Todos estão convidados para o nosso evangelismo. E logo mais à noite, se o Senhor permitir, estaremos pregando sobre 3 João e encerrando o livro As Cartas de João. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por mais um culto, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa e na tua presença. Ser conosco, nos guarde em tudo que ainda devemos fazer, no evangelismo, no almoço, no culto da noite. Muito obrigado porque agosto começou e estamos na tua casa. Nos leve em paz para os nossos lares. Essa é a nossa oração. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre você e sua família, hoje e para sempre. Todos digam, está encerrado esse culto. Deus abençoe.